turminha, bom dia! Voltamos às nossas atividades. Tivemos aí uma semana de avaliações. Espero que vocês tenham tido bons resultados, boas notas. Mas se não tiveram, não tem problema, vamos recuperar, porque é acertando e errando que a gente constrói aí o nosso aprendizado, ok? Então, hoje vamos fazer a correção comentada do simulado, para que vocês possam justamente ver onde mais erraram, onde mais acertaram e focar os estudos de vocês em cima dos erros, né, para melhorar essas questões, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela interpretação do texto. O título é Aprendendo o Brasil. Não vou fazer a leitura do texto toda para a gente poder focar nas questões, mas em resumo o texto fala da importância do turismo dentro do próprio Brasil, né? Primeiramente para melhorar a questão econômica, mas ainda mais para o brasileiro conhecer a si mesmo, né? E as várias culturas que compõem aí o nosso Brasil, tá? Então, número 1, identifique o gênero do texto lido. Temos letra A, é uma crônica. Letra B, é uma reportagem. Letra C, é um artigo de opinião. Ou letra D, é um romance. Então, como podemos ver, é um artigo de opinião. Eles fizeram a leitura e viram que o autor ele traz a opinião dele sobre a questão do turismo no Brasil. Portanto, é um artigo de opinião, letra C. Número 2. O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem. Letra A. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil. Letra B. Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer. Letra C. Capaz, ao mesmo tempo, de explorar e preservar esses polos de atração. Letra D. Para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmo. Então, se a gente observar, nossa resposta é a letra B, é como se o autor estivesse falando com nós leitores. Imagine-se, né? Então, temos aí claramente a resposta sendo a alternativa B, tá bom? Número 3. Na parte é pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. O autor do texto, letra A, expõe uma opinião. Letra B, emite um alerta. Letra C, faz uma comparação. Ou letra D, é imparcial. Então aqui ele claramente coloca uma opinião. A gente observa essa opinião pela expressão que ele fala, é pena que a maioria dessas riquezas, então, ou seja, ele coloca aí claramente um pensamento dele. Portanto, letra A expõe uma opinião, é a nossa resposta. Número 4. O trecho. O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Consiste, letra A, na tese defendida pelo autor ao longo do texto. Letra B, no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto. Letra C, no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto. Ou letra D, em nenhuma das alternativas acima. Então, a nossa resposta é a letra A, né? Ou seja, é a tese defendida pelo autor ao longo do texto. Ele defende, né, justamente o turismo como um dos principais objetivos para o Brasil se fazer conhecer e o brasileiro conhecer a si mesmo, ok? Portanto, número 4, resposta A. Agora vamos para o número 5. Esta demarcação do início do outono é denominada de equinócio, palavra de origem latina, significando noite igual, pois os comprimentos do dia e da noite são aproximadamente iguais na sua ocorrência. Assinale a alternativa que identifica correta e respectivamente os números dos sujeitos, os núcleos dos sujeitos de e são em destaque no período acima. Então aqui
nós já vamos entrar na parte de gramática do simulado. Não é isso, gente? Então, se a gente observar aqui, ó, analisando, o verbo tem como sujeito esta demarcação do início do outono. O núcleo aqui é demarcação. E o verbo são tem como sujeito os complementos do dia e da noite são. Então, portanto, o núcleo aqui é complementos. Então, temos a resposta que é a letra D, né? Portanto, os núcleos dos sujeitos de e são, respectivamente, demarcação e complementos. Comprimentos. Portanto, letrinha D. Agora vamos para o número 6. O predicado da frase Joaquim fez os trabalhos apreensivos é corretamente classificado em letra A, nominal, letra B, verbal, letra C, inexistente ou letra D, verbo nominal. Quando nós estudamos sobre tipos de predicado, eu dei como dica para vocês sempre analisar primeiramente o verbo. Pelo verbo vocês conseguem chegar à classificação do predicado, né? Então, se a gente analisar aqui, ó, temos o verbo fez, Joaquim fez, ele praticou uma ação. Então, nós temos um verbo significativo. Então, por aqui a gente já sabe que o predicado é verbal. Mas, continuando a análise, a gente também encontra um apreensivo, que é uma característica do sujeito, que nesse caso vai ser um predicativo do sujeito. Então, quando nós temos um predicado onde o verbo é significativo e também temos a presença de um predicativo, seja do sujeito ou do objeto, este predicado ele será predicado do verbo nominal. Portanto, o número 6 tem como resposta a letra D. Número 7. Na frase, havia mulheres aborrecidas na fila do banco. Marque a opção correta quanto ao tipo de sujeito. Então, a gente tem aqui um verbo haver, né? Com o sentido de existir. Quando isso ocorre, a oração ela é considerada, ela é classificada como oração sem sujeito. Portanto, no número 7, a nossa resposta será a letra C. Agora, número 8. Bem desaventurado seria ele se tivesse de ganhar o pão com o que aprendera na academia. O termo destacado classifica-se sintaticamente como letra A, pronome pessoal oblíquo, letra B, conjunção condicional, letra C, pronome relativo ou letra D, objeto direto. Então, gente, estudamos, né, em relação ao emprego do ser e do que são palavras que têm várias funções de acordo com o seu emprego no contexto. Então, aqui a gente observa que temos uma conjunção ligando aí, né, duas orações e que traz uma ideia de condição. Então, ele só será bem desaventurado, ele seria bem desaventurado se tivesse que ganhar o pão, né, com o que aprendera na academia. Portanto, nossa resposta do número 8 é a letra B. Agora vamos para o número 9. Assinale a alternativa em que a palavra ser é um pronome reflexivo. A gente viu lá que o pronome reflexivo, ele pode ser reflexivo e ele pode ser reflexivo recíproco. Lembram? Então, é quando, né, o elemento ele pratica ação em relação a ele mesmo ou um pratica a ação em relação ao outro. Então, nós temos aqui na letra A, não se é responsável da noite para o dia. Letra B, os policiais feriram-se no confronto, né? Letra C, vendem-se carros usados. E letra D, procura-se secretária naquela nova loja. Então, nós temos aqui, ó, a ação praticada sobre o elemento na letra B. Os policiais feriram-se no confronto. Então, os policiais sofreram esse ferimento. Portanto, a alternativa B é a resposta do número 9. Número 10. Identifique a função morfológica da palavra que na frase abaixo. Agora, sobre a função do que, né? Nós assistimos ao filme que vocês perderam. Então, letra A, pronome adjetivo. Letra B, é um pronome relativo. Letra C, é um pronome
indefinido ou letra D é uma preposição. Então, aqui, a letrinha, ou melhor, a palavra que vai funcionar como pronome relativo, né? Ele faz uma referência aqui, ó, tá relacionado ao termo filme, que é um termo anterior a ele, tá? Portanto, número 10, alternativa B. Agora vamos para o número 11. Temos um poema aqui já entrando em produção de texto, né? É um poema de Luís de Camões, poema muito famoso, inclusive virou letra de música, né? Então inicia-se com o verso: amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Enfim, né? Não vamos fazer a leitura toda, porque vocês já fizeram essa leitura durante a execução do simulado, tá? Então, de acordo com as características, o poema pode ser classificado como um texto. Letra A, lírico. Letra B, um jingle. Letra C, um texto narrativo. Ou letra D, um texto dramático. Então, ele até tem uma dramaticidade, mas sabemos que, por se tratar de um poema, é um texto lírico. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Número 12. Quantas estrofes e versos, respectivamente, tem o poema de Luís de Camões acima? Então, estudamos que cada linha, né, do poema é classificada como um verso. E o conjunto desses versos vai formar uma estrofe. Então, analisando, nós vamos ter 4 estrofes e 14 versos. Portanto, a resposta do número 12 é a letra D. Agora vamos para o número 13. Temos aí, né, uma gravura, né, na verdade uma xilogravura, né? E tem uma informaçãozinha aqui sobre ela, estudamos também sobre isso durante algumas aulas aí, né? Então, de acordo com a xilogravura, isto é, gravura, nossa, talhada em madeira, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Esta arte, o cordel, não se configura como literatura, pois trata-se de uma manifestação oral? Claro que não. Letra B. O cordel, arte em xilogravura, não se configura como expressão literária? Também não, né? É uma expressão literária. Temos aqui a nossa resposta, a letra C. A arte da xilogravura antecipa a escrita literária e ainda faz parte do conjunto que se denomina de literatura de cordel, né? Então essa é a nossa resposta. Mas vamos ler também a letra D. A arte pode ser encantadora, faz parte da cultura popular nordestina, mas não se reconhece como arte literária. Então, claro que está errado, porque é uma arte literária. Logo, gente, a nossa resposta aqui será a letra C. E, para finalizarmos, vamos para o número 14, né? Leia o texto e responda a questão. Então, a gente tem um outro poeminha aqui, na verdade, uma estrofe, né? Em versos singelos de Alexandre Pavan. Bem, também não vou fazer a leitura, porque vocês já fizeram. Vamos direto para a questão. O texto fala sobre os sertanejos, letra A. Letra B, os poetas. Letra C, o cordel. Ou letra D, a cultura popular. Então, gente, o texto ele fala sobre o próprio cordel, né? Então é um texto poético que vem falando aí sobre a própria literatura de cordel. Portanto, nossa alternativa correta será a letra C, tá bom? Bem, gente, finalizamos a nossa correção por aqui. Hoje vamos fazer exercícios de fixação na apostila, né, para colocar em prática o que eu falei para vocês sobre erros e acertos, enfim. Vamos treinar um pouquinho aí hoje, né? Vamos vamos treinar sobre o sujeito. Na verdade, vamos treinar através de exercícios sobre o sujeito e sobre o predicado, tá bom? Então,
O sujeito, sobre o sujeito, vamos fazer exercícios da página 39 até a 41. Vamos fazer o exercício do 12 ao 18, tá? E sobre predicado, nós vamos fazer as atividades lá das páginas 84 e 85, que são as questões de 18 ao 20. Beleza, gente? Então vamos às atividades e lembrem-se, juntos somos mais fortes.